Vamos abrir nossas Bíblias e eu quero convidá-lo a fazer isso no livro de Gênesis, capítulo de número 3. Livro de Gênesis, capítulo 3. Quero ler a primeira parte desse texto. Gênesis capítulo 3, faremos a leitura do versículo 1 até o versículo de número 8. Gênesis 3, versículos de 1 a 8, eu estarei lendo e peço para que você acompanhe comigo em sua própria Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Vamos ter mais uma palavra de oração. Se você puder, nesse momento, ore dizendo assim: Deus, fala comigo. Ministra a verdade do Evangelho na minha alma. Internaliza, Senhor, a Tua verdade no meu coração, de modo que, mais do que obter conhecimento, que a minha vida seja transformada e conformada a Cristo nessa manhã. Vamos orar. Senhor, nós cremos no poder da Tua palavra. Ela por si só é viva e eficaz. E confiamos, ó Deus, que por intermédio desta palavra, o Senhor modela a Sua igreja em conformidade à Sua vontade. E nós pedimos em nome de Jesus, ó Pai, fomenta em nosso coração obediência, fé, atenção, toma cativa a nossa consciência espiritual, de modo que os nossos olhos estejam postos unicamente em Ti, e os nossos ouvidos atentos àquilo que nos diz o Senhor. Usa-nos, ó Deus, como instrumento para que isso aconteça. É a nossa oração, em o nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém, amém. É bem provável que em algum momento da sua história você tenha se perguntado: por que as coisas são assim? Eu não sei quanto a você, mas a impressão que talvez todos nós temos é de que as coisas não estão do jeito que deveriam estar. O mundo não está bem ordeiro, bem organizado, bem arranjado, como parece ter sido criado para ser e para estar. Há aquela ligeira impressão na consciência coletiva, e eu falo agora não apenas dos cristãos, mas do mundo inteiro, que as coisas parecem estar fora do seu devido lugar. E a pergunta que nós precisamos nos fazer é: o que deu de errado? Porque segundo nós lemos nas Escrituras, o Deus a quem servimos é um Deus todo-poderoso, bondoso, que faz todas as coisas muito bem orquestradas, segundo o seu plano e propósito. Deus é santo e perfeito em todos os seus caminhos, porém o mundo à nossa volta não é bem assim. Vivemos numa terra arrasada, vivemos num mundo quebrado, fragilizado, destroçado, e a pergunta é: qual foi a porta, o abre-alas para que tudo isso viesse a acontecer e trazer a ruína que hoje está posta diante da nossa realidade? O texto que nós temos diante de nós certamente nos dá a explicação que nós precisamos, a resposta que nós necessitamos para respondermos a esta pergunta por trás do caos. Qual é a origem do mal?
qual é a origem das catástrofes, por que crianças nascem com anomalias, por que existem guerras, por que há fome, por que as coisas não são iguais, por que existe desigualdade, por que existe desonestidade. Gênesis 3 é essa narrativa, a narrativa do primeiro pecado, que lança um tipo de arquetipo ou arquétipo para tudo que a gente entende como maldade no mundo. E, obviamente, essa narrativa ela é bem maior do que essa porção que nós lemos. Nós poderíamos muito bem dividi-la em 3 partes, e eu quero ficar hoje apenas com a primeira delas, o momento em que o tentador aparece na história e que os nossos primeiros pais caem pela sua ardilosidade, pelo engano do tentador. Nesse momento, portanto, eu queria que você entendesse algumas questões que estão no entorno do texto. Volte seus olhos, por gentileza, para Gênesis 3. Deus havia concluído toda a sua obra, e você há de lembrar que ao final de cada um dos dias, o Senhor vinha e dava um tipo de avaliação, um tipo de checklist, ele fazia um tipo de checklist de tudo aquilo que havia sido feito. E o resultado da obra de Deus, pelo menos ao seu próprio crivo, era, e viu Deus que era bom. E ele fez isso por 5 dias. No 6º dia, diz a palavra que depois de ter criado o homem, o Senhor fez uma avaliação e viu que era muito bom. Até então o mundo era esse lugar paradisíaco, muito bem organizado em todos os seus termos. De repente o texto começa dizendo assim, veja, volte só um pouquinho, capítulo 2, versículo 25, só para você entender que há um contraponto que o narrador pretende fazer aqui, que a gente precisa entender. Versículo 25, 2:25. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Veja, a primeira sessão começa com uma relação perfeita entre o homem e a sua mulher. E termina dizendo que esta relação já não era mais a mesma. O que aconteceu no miolo dessa história? Diz o texto que a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. A gente precisa entender primeiro quem era essa serpente. Essa serpente, você sabe que é a personificação do mal, a personificação do diabo. É a figura do maligno que dentro da economia dos tempos eternos já havia se rebelado contra o Deus Criador, e é preciso você considerar que o diabo nunca foi um inimigo à altura de Deus, nunca foi um co-Deus, co-igual a ele, que estava de alguma forma lutando contra Deus. Pelo contrário, o diabo é descrito nas Escrituras como uma criatura, assim como toda a ordem angelical espiritual. Satanás, então, como uma criatura de Deus, em algum momento se rebela quanto às ordens e os parâmetros estabelecidos pelo seu Criador. E agora Satanás tem um plano, e o plano de Satanás, que nunca mudou, é o de subverter a ordem criada, subverter os planos do Criador, subverter os seus padrões, subverter a sua vontade, a perfeição que havia sido estabelecida no ato da criação. E aqui pela primeira vez, numa relação com a criação, Satanás tenta subverter, distorcer aquilo que Deus havia feito com tanta bondade e perfeição. Diz o texto que o narrador descreve e adjetiva essa serpente como uma serpente sagaz. Essa descrição é importante, veja, principalmente nas narrativas. A Bíblia nunca usa termos, nunca aplica palavras que não façam sentido. Eu não estou falando da gente pegar minúcias do texto para alegorizar em cima disso. Mas por que que o narrador bíblico, aqui Moisés, debaixo de inspiração e revelação, faz questão de dizer que a serpente, a personificação de Satanás, era sagaz, ardilosa, sutil? Aqui é uma descrição acerca da própria natureza do tentador. Antes de falar da tentação em si, o narrador inspirado fala-nos sobre o tentador e diz que ele é sagaz. Não estamos falando agora de uma serpente, estamos falando daquilo que ela personificava.
Aqui existem perguntas que a gente nunca vai encontrar respostas. Então, pastor, quer dizer que lá no Éden, antes da queda, a serpente falava e os outros animais não. Então, será que bichos falam? Essa certamente não é a preocupação do autor quando escreveu esse texto. Ou se ela foi possuída por um espírito maligno e então começou a falar. Essa resposta também nós não temos. O que a Bíblia diz, e nós cremos na literalidade do texto. Nós estamos diante de uma porção escriturística que nós cremos. Não é fictícia, não é mítica, não é fabulosa, não é uma fábula. Nós estamos diante de um texto que nós cremos que é literal. E a Bíblia diz que a serpente falou, ponto. Eu não preciso saber mais do que isso. Só preciso saber que a personificação do mal, representada naquela serpente, falou. E ela falou com sagacidade. Pensando então na natureza, numa descrição que remete à natureza do tentador, nós precisamos entender que Satanás continua agindo no mundo da mesma forma. O diabo nunca parou os seus intentos infernais contra a boa criação de Deus, com o seu plano de usurpar e subverter a ordem criada. Nunca ele parou. E ele continua fazendo isso, usando a sua mesma artimanha, a sagacidade, a sutileza, a ardilosidade. Veja, nos desenhos animados, nós temos a figura de um diabo com um tridente, e ele tem chifres, e ele amedronta, e ele de alguma forma espanta e assombra aqueles que estão à sua vista. Quando a Bíblia nos fala sobre o diabo, a Bíblia diz outra coisa. Diz que às vezes ele pode até mesmo se transformar em anjo de luz. A ideia é mascarar-se, camuflar-se como anjo de luz, disfarçar-se como anjo de luz, porque isso lhe é próprio. Ele é de fato o rei dos disfarces. Desde o início você vê que ele não aparece como um anjo, tal como fora criado, mas ele aparece como uma serpente. Isso é parte da natureza do maligno. A sua capacidade de camuflagem, a capacidade do disfarce, do engano, da sagacidade. Por que Satanás aqui não aparece como um dos anjos? E veja, aquela construção talvez de anjos brancos e negros, talvez não seja tão interessante à luz do texto bíblico. Ele era um anjo que se rebelou. Nós não sabemos a sua forma, até porque nós entendemos que anjos são seres espirituais. Mas ele aparece, e ele aparece com uma forma que não é propriamente sua. Ou você acha que o diabo tinha forma de serpente no céu? É óbvio que não. A aparição dele no texto, na forma de uma serpente, já é tipicamente uma manifestação da sua estratégia, de apresentar-se como algo que ele não é, de mostrar-se disfarçadamente, de enganar a criação do Senhor. E veja se Satanás não tem feito isso até os nossos dias. Alguém aqui já viu algum ser vermelho ou preto com tridente e chifres? Eu espero que não. Mas todos nós, em alguma medida, temos visto e atestado a presença do maligno no mundo, com outras formas, não de uma serpente, às vezes nas formas de leis, às vezes na forma de um vizinho, de um colega de trabalho. Ele aparece em formas que não são propriamente a sua forma original, para de alguma forma enganar aqueles que são do Senhor, para distorcer e para subverter a boa obra de Deus. Então preste atenção nisso, sobre as características do tentador. A Bíblia diz que ele é camuflado e ele aparece com formas que não são a sua forma original. Ele aparece como uma serpente, ele aparece na figura de uma serpente, para enganar os nossos primeiros pais. Mas diz que ele faz isso também com sagacidade. É uma sutileza misturada de expertise. Veja que Satanás, ele vem, parece que a sua chegada não é abrupta, e ele vem pisando em passos lentos,
mas com a expertise que lhe é própria, com a sagacidade, com a maldade que é própria, ele tenta, por meio desta aparente sutileza, cumprir os seus propósitos malignos. Este é o tentador da história. Ele é o mestre dos disfarces, e ele está envolto de sagacidade. Satanás, então, uma vez descrito e apresentado pelo narrador bíblico, ele faz o seu primeiro ataque. Vamos ver o texto? O primeiro ataque de Satanás, se você perceber, não é propriamente um ataque contra Deus, mas contra a palavra de Deus. Veja o que diz ainda o versículo 1, finalzinho. É assim que Deus, o que diz o texto? É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Pense comigo, eu estou tentando construir a narrativa para você. A primeira coisa que o narrador faz é apresentar-nos as características do tentador. Ele é alguém que está disfarçado e envolto de sagacidade. E agora ele aponta na direção da palavra de Deus para desferir o seu primeiro golpe. O primeiro ataque de Satanás aqui é um ataque contra aquilo que Deus disse. E o que foi que Deus disse? Se você volta a sua Bíblia para o capítulo 1 de Gênesis e também para o capítulo 2, você percebe, em especial no capítulo 2, que Deus havia dito que o homem poderia comer de toda a árvore do jardim, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Satanás, então, vai no que Deus disse, distorce o que Deus disse, põe dúvidas acerca daquilo que Deus disse, e de alguma forma tenta criar uma cena de tensão entre a criatura e o Criador, a partir daquilo que o Criador havia falado. Meus irmãos, quando nós vamos para a história da igreja, nós percebemos que Satanás continua com as suas armas apontadas contra a palavra de Deus. Muitos movimentos ao longo da história, concílios foram reunidos para de alguma forma preservarem esta palavra. No século XVIII, em especial, com o advento da famosa teologia liberal, do cientificismo, da questão da crítica da razão e tudo mais, a palavra de Deus foi posta em xeque. E a ideia era o seguinte: o que a Bíblia diz deve ser posto ao crivo da razão. Se a gente puder provar racionalmente aquilo que a Bíblia diz, então isso é a palavra de Deus. O que eu não puder provar racionalmente pela ciência, então isso aqui é fábula, é mito e é ficção. Isso teve uma profusão no mundo, chegando até os nossos dias. O que estava em ataque era a palavra de Deus, a sua veracidade, a sua inspiração, a sua integralidade. E o que foi crido naquela época foi o seguinte: partes da Bíblia são palavra de Deus, outras partes da Bíblia são contos, que nós aprendemos até verdades morais, através de princípios espirituais, mas aquilo ali não é verdadeiramente palavra de Deus. A partir disso criou-se um conceito de que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas a Bíblia não é a própria palavra de Deus. É por essa razão que muitos ainda hoje continuam dizendo assim: nós precisamos atualizar a Bíblia, porque a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. Nós precisamos adaptar, acomodar a Bíblia ao nosso tempo, ao nosso contexto, aos nossos caprichos, às convenções que fazem parte da nossa vida social. Satanás sabia isso desde o princípio. E com muita sagacidade, o seu primeiro golpe, o seu primeiro ataque é contra a verdade de Deus, contra a palavra de Deus. Deus quis revelar-se por meio daquilo que nós chamamos de proposições, de verdades, de discursos. E Ele quis acomodar essa sua revelação em um livro. E nós temos esse livro em nossas mãos, em tantas línguas hoje. 66 livros, repletos de contos, de histórias, de textos educativos, que nos falam sobre a vontade de Deus e o seu propósito para o seu povo. Há muito tempo atrás, na história ainda primeva,
no início de todas as coisas, esta palavra que até então não era livro, o discurso, a voz de Deus, já estava sendo questionada. O que dirá hoje? Defender a Bíblia hoje, meus irmãos, é algo cafono, fora de época. Acreditar que a Bíblia é verdade, e verdade absoluta, não apenas uma das verdades presentes no mundo relativista e subjetivista, é algo inadmissível e intolerável. Vivemos numa sociedade que diz assim: não, você pode até carregar sua Bíblia, mas faça isso no seu ambiente privado. Você pode ter até a sua verdade, mas não a exponha para nós. Você pode até ter as suas crenças, mas não queira torná-las popularizadas. A verdade de Deus, desde os primórdios, tem sido atacada pelo maligno. E às vezes a gente fica com aqueles olhos infantilizados, com aquela ingenuidade de achar que o que está acontecendo no mundo contra a palavra de Deus é uma coisa tão somente de ordem sociopolítica. É não, irmão. Eu estou falando de algo que nós não podemos nem mensurar no tempo, porque nós não sabemos quando temporalmente isso aconteceu. Eu estou falando que há desde sempre um ataque espiritual, maligno, das trevas contra a palavra de Deus. Há uma orquestração, uma mancomunação do mal, que trama desde o princípio contra a verdade de Deus, contra o que Deus disse. Desde sempre. Nós precisamos entender que este inimigo, que desferiu o seu ataque aos nossos primeiros pais lá no início, continua tão impetuoso, tão decidido em cumprir o seu propósito fracassado ainda hoje. Nós somos o povo de um livro, irmãos. Nós não estamos divinizando este livro, mas nós estamos dizendo que Deus, o Deus a quem servimos, acomodou a sua revelação em Escritura. E nós cremos que a Escritura é palavra de Deus. E o que a Bíblia diz é verdade. Queira o homem, queira o mundo, queira Satanás ou não. A nossa crença é imutável de que a Bíblia não precisa ser atualizada, nem acomodada a tempos ou épocas. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a própria revelação especial de Deus, escrita para o seu povo, atemporal e ultra circunstancialmente. Se nós não crermos nisso, nós estamos fracassados e fracassando no nosso propósito de ser igreja. Mas veja, os ataques não param por aqui. A primeira coisa, então, que Satanás ataca é a questão da narrativa, do discurso, a verdade em relação à mentira. Mas depois ele segue e ele desfere um segundo golpe, que está atrelado à verdade, mas que tem a ver com a moral. Existem duas expressões no texto, que sugerem isso. A primeira, quando ele usa a expressão é certo, e aquela ideia é uma ideia que imprime um valor moral, correto, é bom. E quando a mulher, lá na frente, olha para o fruto, diz que era agradável, era bom, e os sussurros de Satanás em seus ouvidos pressupunha que aquilo ali era um padrão melhor do que aquele que havia sido estabelecido pelo Deus Criador. O que eu quero que você entenda é o seguinte: no primeiro momento, Satanás, o mestre dos disfarces, com a sagacidade que lhe é própria, ataca o discurso, ataca a verdade, ataca a palavra de Deus. No segundo momento, Satanás ataca o padrão de bondade, o padrão moral, o padrão de certo ou errado. O que é certo e o que é errado? Você percebe que na descrição do texto, a famosa
árvore do conhecimento do bem e do mal estava posta em que lugar do jardim? Em que lugar? No meio, no centro. Essa bendita árvore não podia estar no canto, lá debaixo de um pé de jaca? Dentro de um pé de jabuticaba, assim, está lá uma árvore, mas não está, ela está no meio. Era proposital. Agostinho e a tradição reformada vai dizer que o homem estava num período de teste. Então foi proposital, foi intencional, aquela árvore está ali. E aquela árvore ali estabelecia um padrão moral do que o homem podia, do que o homem não podia, do que era certo e do que era errado. Um padrão moral foi estabelecido por um Deus que é moral, essencialmente moral. Veja, no primeiro momento, estou falando de verdade ou mentira. Estou falando de um discurso. O que Deus disse é verdadeiro ou falso? E Satanás questiona e distorce isso. Ele subverte a palavra, que em nenhum momento Deus disse que eles não poderiam comer de nenhuma árvore do jardim. Deus disse que eles poderiam comer de todas, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Satanás vai lá, usa a palavra de Deus, distorce a palavra de Deus. Só voltando um pouquinho, alguém já disse que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Isso é uma verdade, no sentido de que quando alguém quer falar uma verdade ou uma inverdade, camuflada ou distorcida em forma de verdade, usa a Bíblia para isso. Pega a Bíblia. Você acha que a igreja, aqui em Recife, tem um pastor que já foi da IPB e tudo mais, que agora está pregando na igreja o poliamor? Você acha que ele faz isso a partir de quê? Da Bíblia. Satanás, ele usa a verdade, subverte a verdade, distorce a verdade para tornar ela palatável e diz assim, olha, essa é a nova verdade. Ele não está criando um outro discurso, ele está distorcendo o discurso existente. Ele toma para si a verdade e subverte-a em mentira. Por isso que a gente precisa ter cuidado, e agora fazer uma palavra agora pastoral, com o que a gente ouve na internet, irmãos. Nós temos uma plateia, uma audiência, uma miríade de pessoas que estão com seus pregadores e preletores favoritos na internet. Cuidado! Porque aqueles que se mostram enviados de Deus, com um discurso bonito, com a Bíblia na mão, nem sempre estão falando a verdade de Deus. Às vezes são instrumentos de Satanás, com a Bíblia na mão, distorcendo a verdade, ensinando o falso evangelho, que deve ser recebido como anátema. Eis aí a razão pela qual nós precisamos conhecer a palavra de Deus, e crescermos e avançarmos no conhecimento dessa palavra, porque ela continua sendo atacada hoje, tal como foi no início de tudo. Mas voltando, a questão do padrão agora moral. Então ataca-se a verdade, depois ataca-se a moral, o padrão estabelecido por Deus. Satanás diz assim, não é bem assim, não foi exatamente isso que Deus quis dizer. É porque Deus não foi todo bondoso com vocês. Deus privou vocês de serem partícipes num conhecimento que Ele quis só para Ele. A acusação de Satanás é o seguinte, Deus foi um tanto quanto egoísta e não quis perder o lugar dele. E com medo e com ressalva de que vocês fossem iguais a Ele, Ele privou desse conhecimento. Vocês não precisam seguir esta ordem. Quando a gente fala de obediência, a gente está falando de moral, padrão moral. Vocês não precisam obedecer. Vocês não precisam seguir nesta rota, a outra rota, mais fácil, de vocês acessarem este conhecimento e serem tudo quanto vocês podem ser. Serem elevados no potencial que vocês têm ao máximo. Escolham outro padrão. Existe outra regra pela qual nós podemos viver. O ataque da moral continua sendo uma máxima também, hoje, pelo reino das trevas. Satanás, não contendo-se em atacar as proposições, os discursos e a oralidade daquela época, né, e a escrita em nossa época, ele agora ataca os padrões. Vamos pensar em padrão em dois aspectos aqui.
Quando Satanás diz assim, vocês podem ser iguais a Deus, o que é que Satanás estava sugerindo? Qual era a sugestão de Satanás? Vocês podem ser o que vocês não foram criados para ser. Sobre o fruto, Satanás estava dizendo, vocês podem ter o que vocês não foram criados para ter. Sobre o conhecimento, vocês podem saber o que vocês não foram criados para saber. Veja que Satanás está sempre partindo do ponto de que não há limites. Você não precisa estar dentro deste limite do conhecimento, o limite da moral, o limite da identidade. Você pode ser, saber e fazer o que bem queira, o que bem quiser. O que é que está sendo proposto? Autonomia. A palavra autonomia significa lei para si, nomos auto, lei para si mesmo. Satanás estava dizendo assim, vocês não precisam estar encabrestados por um Deus. Livrem-se dele, livrem-se dos padrões dele, das ordens dele, das regras dele. Vivam como lei para si mesmos. O maligno faz isso todas as vezes que ele nos tenta. Quando a gente peca, o que é que a gente está fazendo, em outras palavras? Quando eu me agarro com o pecado, eu estou dizendo assim, eu posso ter um prazer que eu não fui feito para ter. Eu posso ter uma alegria que o Criador não me deu acesso a ter. Isso é um ledo engano. Mas no final das contas, todas as vezes que nós caímos no pecado e cedemos às tentações, nós estamos ultrapassando esses limites que foram estabelecidos pelo Senhor, dizendo, Deus, eu sei o que é melhor para mim. Eu posso ter uma alegria fora do Senhor. Eu posso estabelecer um padrão que não são os teus. Eu gosto do texto de Salmo capítulo 2, porque ali há um tipo de conspiração acontecendo. E no Salmo 2, se puder projetar os primeiros versículos, a ideia dos povos e das nações é o seguinte, rompamos com os seus laços. Assim, pois, foram... isso aí é Gênesis 2, Salmo 2. Veja o que diz esse texto, que esse intento não ficou apenas em Satanás, mas ele é reproduzido historicamente. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? O próximo. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, o que é que eles dizem? Vamos ler juntos? Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Veja o que é que o homem quer, o mesmo que Satanás quis. Sacudamos essas algemas de Deus, dos padrões de Deus, do certo e o errado de Deus. Rompamos com os laços que nos prendem, sejamos livres. Veja se não é o grito e o eco de uma sociedade em um estado de putrefação espiritual, onde dizem a igreja impõe uma prisão, o conservadorismo, e agora entenda-me, pelo amor de Deus, não politicamente, estou falando de moral, é uma prisão, tudo agora é visto como cadeias, como algemas, e nós precisamos ser livres. O intento satânico não mudou de subverter a verdade de Deus, atacando a sua palavra e os seus padrões. Mas deixe-me lhe dizer aqui, não apenas o que Deus disse é verdade, mas aquilo que Deus estabeleceu como padrão de moral continua sendo verdade. Se Deus disse que aquilo ali é pecado e ponto final. Se Deus disse em algum momento, 5.000 anos atrás, que aquilo ali era mentira, aquilo era mentira. Acabou. O certo e o errado não é definido por aquele que interpreta a realidade. É definido por aquele que cria a realidade. E deixe-me dizer algo para você aqui. Deus não criou as coisas sem sentido, sem explicação, sem direção. O homem e o mundo não são tábuas rasas ou tábulas rasas. Nós não somos folhas em branco. O Senhor atribuiu significado àquilo que Ele criou.
e Ele interpreta a criação e a realidade para nós, de modo que Ele diz o que é certo e o que é errado. É o Criador quem diz. Ah, mas pastor, os tempos são outros. Isso era coisa da época da minha avó, pastor. A gente está falando de padrão imutável. A verdade é imutável, o padrão moral de Deus é imutável. Mas dentro dessa questão do padrão, entenda mais uma coisinha aqui só. Quando Deus diz assim, você pode ser o que você não foi feito para ser, o que é que está sendo ensinado como pano de fundo para o que a gente tem hoje? Você já ouviu falar na famigerada ideologia de gênero? O que é que ela diz? Você pode ser o que você acha que você é. Você pode atribuir significado à sua sexualidade. Eu sou o que eu acho que eu sou. Homem, mulher, menino, zebra. Essa estratégia diabólica continua sendo abertamente lançada aos olhos e aos ouvidos da nossa sociedade, dizendo ao homem, você pode ser o que Deus não fez você para ser. Você pode ter uma identidade que não seja a identidade de Deus. E aqui há algo que você precisa entender. Qual é a nossa identidade? Gênesis 1, 26. Por favor, coloque esse texto. Para você lembrar o que Deus fez, o que Deus pensou ao criar você. Qual é a sua identidade? Não é para ser igual a Deus. Gênesis 1, 26. Também disse Deus, vamos ler juntos? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa, só até aí, a nossa semelhança. Deus nos fez para sermos como a sua imagem, a sua semelhança, como refletores, reprodutores e representantes da sua imagem. Satanás disse, você não precisa ser a imagem e semelhança, você pode ser igual a Deus, você pode ser como Deus. Subversão dos padrões. Não me assusta o mundo que não tem a verdade de Deus defender isso. Não me assusta, não. Assusta-me crentes que são políticos da boa vizinhança dizendo assim, não pastor, mas hoje tudo é normal. O que é normal, pelo amor de Deus? Normal é o que a palavra de Deus diz que é normal. O padrão de normalidade é estabelecido por Ele. Mas entenda, meus irmãos, de forma muito sagaz, muito sutil, muito camuflada, muito mascarada, muito estatutária, esses programas vêm se estabelecendo dizendo assim, seja livre. Na educação, nos fenômenos políticos, seja livre, seja o que você quiser. Eu digo para você, é verdade, há um convite para isso, mas o fim é trágico. A Bíblia diz que há caminhos para o homem que para o homem parece bom aos seus próprios olhos, mas no fim são caminhos de morte. Nós não podemos nos calar quanto a isso, esperando aumentar o nosso rol de membros. A verdade de Deus continua sendo verdade de Deus. Os padrões de Deus continuam sendo padrões de Deus. O certo de Deus continua sendo certo de Deus. Aquilo que Deus interpreta na realidade continua sendo a interpretação que nós deveremos abraçar e devemos abraçar para todo sempre. E ponto. O diabo diz, você pode ter o que Deus não fez você para ter, saber que Deus não deu acesso a você de saber, e ser o que Deus não fez você para ser. Os nossos primeiros pais acreditaram nisso. E podemos aqui dizer assim, que lástima. Eu digo que lástima, continuamos também acreditando nisso, nós, ainda hoje. Tiremos estes macros aspectos do pecado de diante dos nossos olhos por um instante, e olhemos para a nossa própria realidade, os pequenos pecados que nós abraçamos, que de pequenos não tem nada, apenas para fins de discurso, para você entender. Veja se nós não continuamos acreditando nas mesmas mentiras ainda hoje.
e ter esse pecado aqui, mas eu posso ter uma felicidadezinha aqui, uma alegriazinha de 10 minutos. Sobre o ter, o que não pode ter, Satanás continua gritando aos nossos ouvidos acerca da avareza. Você pode ter o mundo, meu querido. Sacrifique a sua família, sacrifique o seu tempo com Deus e corra, não tem limites para você. Seja o Deus dessa terra. E a gente corre feito um doido, ensandecido, para construir os nossos impérios em troca da nossa alma, e nos esquecemos que um dia o Senhor da terra haverá de chegar diante de nós. É louco! Hoje pedirão a tua alma, e de quem será? Sobre ter o que nós não podemos ter, o maligno continua dizendo para homens e mulheres: vocês podem ter 2 mulheres, 3 homens, 3 mulheres, sigam nessa vida. É o poliamor, meu querido. O mundo continua dizendo para você que você pode ter o que Deus disse que você não podia ter. Sobre o saber o que nós não podemos saber, isso é uma leitura minha, tá? Agora não é escriturístico. A minha impressão é de que esses supostos nomes do novo saber, os teólogos que agora já desvendaram até mesmo a química para transformar, para criar pó de pena de anjo. Os caras estão inventando, o cara sabe até o endereço onde mora Miguel. Esse cara, ele achou que podia ter acesso a um conhecimento que Deus disse que ele não poderia. Lembra de Deuteronômio 29? O que é que diz Deuteronômio 29? Coloca, por favor, ele, Silvio. Vamos ler esse texto para entender que Deus nos fez limitados, inclusive no conhecimento. E quando alguém quer dizer assim, mas eu acho que isso aqui poderia ser isso, poderia ser aquilo, está um herege aí sendo preparado para propagar falsa doutrina na internet. Quando você vê um camarada cheio de eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, é porque eu acho que Paulo não entendeu bem essa doutrina. Corra desse camarada, que ele está querendo saber o que Deus disse que ele não poderia saber. Por favor, Deuteronômio 29. 29. Eu acho que é isso, minha cabeça é boa, é isso mesmo. As coisas encobertas pertencem a quem? Ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós, a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Tem coisa que Deus reservou para si, e ponto. Deus disse: você vai ser criado com limitações de conhecimento. E pronto. E nisso há beleza. E nisso deve ser o nosso deleite, o nosso prazer. Por fim, o texto diz, voltando lá para Gênesis 3, que a mulher, cumprindo o protocolo daquilo que Tiago chama de genealogia do pecado, ela olha para o fruto, vê que era agradável aos olhos e palatável, e então se lança sobre ele, tomando-lhe em suas mãos, entregando ao seu marido. Veja que primeiro Satanás ataca o discurso, depois ele ataca a mulher agora no âmbito da visão, tornando aquilo que era desde o princípio errado, moralmente falando. Deus havia dito não, e ela olha como possível sim. Mas há um elemento aqui, eu quero encerrar com ele. Quando a mulher ouve esse discurso de Satanás, vai ao fruto, toma em suas mãos e come e dá ao marido, você diz assim, e essa é a pergunta que eu quero encerrar com ela, falando só no final de aplicações mais práticas sobre as consequências deste ato. Onde é que estava Adão? O que é que Satanás está atacando agora? Essa é a pergunta. Primeiro, ele ataca o discurso, depois ele ataca o padrão moral, e agora eu vou dizer, por fim, ele ataca a ordem. E vou explicar isso para você. Onde é que estava o bendito Adão? Ô cabrinha, você estava tomando banho de açude? Onde é que estava esse danado? Há uma partícula na língua hebraica que sugere, e a maioria dos autores conservadores, ortodoxos, daquilo que a gente chama de crítica textual, vai dizer, sabe que Adão estava, sabe onde? Do lado de Eva, desde o primeiro momento da conversa. Quando no versículo 1, diz que a serpente veio e falou com Eva, a tradição bíblica
da crítica textual, inclusive da própria tradição judaica, vai defender que Adão estava ali com ela. Os dois estavam juntos. Satanás vem e fala com quem? Com Eva. A ordem está sendo quebrada. A quem Deus havia dado o mandato de ser guardião da lei no jardim? A mulher ou ao homem? Me diga lá. Ao homem. Ele era o grande sacerdote daquele templo orgânico. Era de sua competência, obviamente, que por derivação da mulher também, mas o mandamento havia sido dado ao homem, de ser o guardião da lei do Senhor no jardim. Quando Satanás surge na história, na narrativa, ele fala com quem? Com a mulher. A ordem está sendo quebrada. Não apenas aqui em Gênesis, mas o apóstolo Paulo escreve sobre isso, Pedro escreve sobre isso. O Criador estabeleceu ordens, parâmetros de ordem na sua criação, que apontam em teorreferência para Ele mesmo. O que eu quero que você entenda aqui é o seguinte: Satanás ataca a ordem, Satanás atacou a verdade, Satanás atacou a moral e agora ataca a ordem. Satanás diz à mulher: mulher, não é mais agora você pode ser, desculpa, nem você pode ter, no sentido de padrão, você pode estar no lugar que Deus não a colocou para estar. E as mulheres não precisam se tremer, não. É Deus quem está dizendo isso na sua palavra. Mas agora vem uma palavra para os marmanjos. Deus está dizendo assim: vocês não estavam no lugar onde vocês deveriam estar. Há dois pecados sendo denunciados aqui. Um deles é o silêncio de Adão, essa parcimônia, a passividade. Você não está no lugar que você deveria estar. Você não está exercendo o sacerdócio que você foi criado para exercer. Você não está sendo o pastor que você foi feito para ser. E então ele chega para a mulher e diz assim: você pode estar no lugar que Deus não a colocou, que Deus não fez para você estar. As duas questões estão ligadas. A ordem está sendo quebrada, porque Paulo, quando interpreta o ato da criação, diz que Deus criou primeiro o homem e depois a mulher, para estabelecer a partir disso um padrão, uma ordem, de que o homem seria a semelhança de Cristo, cabeça, e a mulher corpo, a semelhança da igreja. Mas no mundo de tantos ismos, dos machismos aos feminismos, a ordem é um problema para a igreja atual. E falar sobre isso é sempre muito uma tensão. Mas a questão é: Satanás continua atacando ordens. Aqui poderíamos falar um sermão sobre isso. Nós não temos tempo para isso. Mas se você pensar em ordem, você diz assim: vamos livrar agora homens e mulheres, mulheres que ocupam o lugar dos seus maridos, mulheres que acreditam no discurso de... Veja, eu não estou falando de igualdade de valor, porque essa igualdade o próprio Deus estabeleceu quando disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. No versículo anterior diz: criou Deus homem e mulher, macho e fêmea os criou. Homem e mulher são igualmente valorados por essa descrição. A igualdade é estabelecida por Deus. Isso não é um problema para nós cristãos. O discurso é outro. E a gente continua acreditando nisso. Os homens, por sua vez, cada vez mais silenciados, deixando o lugar, perdendo a voz, franqueando o espaço, deixando de exercer sacerdócio, e depois diz: pastor, minha mulher manda tudo em casa. Meu irmão, é porque você é um frouxo, um Adão silenciado, que fica lá, sentado assistindo TV, jogando videogame, enquanto a sua mulher tem que fazer as coisas de casa. O pecado está de ambos os lados.
É a subversão do valor. O homem que deixa o seu valor, que deixa o seu lugar, e a mulher que assenta e assume. Porque Satanás continua dizendo: você pode ter o lugar que Deus não criou você para ser ou para estar. Mas aí outros discursos de ordem podem ser atacados aqui, pensando em ordem atacada. Pais e filhos. Uma geração de pais infantilizados, que baixam guarda e que batem continência para crianças. A ordem sendo quebrada, e aí nós temos um mundo desordenado. Porque a ordem do Criador tem sido atacada ainda hoje. E todas as vezes que isso acontece, a tragédia está à porta. E não tem como fugir disso, não tem mimimi, é palavra de Deus. Satanás ataca a verdade, Satanás ataca a moral, Satanás ataca a ordem. Se você quiser pensar diferente, você pode até pensar, mas você está em rebelião à verdade de Deus. Qual é a consequência disso? O texto encerra dizendo: o homem então pecou juntamente com a sua mulher, e aqui a culpa, vou tirar a culpa de Eva. Eu diria que em atribuição de valor, a culpa primeira é de Adão, porque quando Deus, no versículo 9, vem pedir satisfação da conversa, ele chama primeiro quem? A mulher ou o homem? Versículo 9, por favor. E chamou o Senhor Deus a quem? A quem? Mas peraí, não tinha sido Eva quem comeu do fruto primeiro e deu ao seu marido? Por que Deus chama o homem? Porque foi ao homem que Deus deu a tarefa de ser guardião da lei naquele jardim. Deus volta a ordem aí, ó. A ordem é reestabelecida. Deus não fala primeiro com a mulher. Isso, entendam, minhas irmãs, não é questão de menosprezo, de diferença de igualdade, não é isso não. Estou falando de ordem criacional. Deus restaura a ordem quando diz: vem cá, Adão, onde estás? Se a gente pudesse pensar no passado, onde é que tu estavas, meu camarada? O homem então e sua mulher pecaram contra o Senhor. E para que esse sermão, e eu já estou me esticando demais, não fique em uma má notícia, eu quero encerrá-lo com uma boa notícia. O homem pecou e ele tenta agora resolver o problema. Duas coisas, pelo menos duas coisas acontecem aqui. A primeira delas é que eles agora se observam. Você lembra do último versículo do capítulo 2, que eles estavam nus e não se envergonhavam, mas agora, após pecado, e parece uma coisa irônica, jocosa, eles olham e ao invés de se verem como Deus, eles se veem agora em uma relação de profunda vergonha. Eles se veem nus, se envergonham e cosem roupas, fazem roupas de folhas para si e se escondem. A mesma coisa que a gente continua fazendo todas as vezes que a gente quer resolver o nosso problema contra Deus. Nos auto-justificar, pelos meios da religiosidade, da religião, seja lá como for, vamos resolver o nosso próprio problema diante de Deus, fazendo as nossas maquiagens espirituais, os nossos contornos espirituais, e fugindo por conta da culpa, do medo e da vergonha. O pecador continua agindo do mesmo jeito, ou ele tenta se auto-justificar, ou ele foge. Só que diante de Deus, o justo, ninguém se auto-justifica, e diante de Deus, o soberano, que tem olhos como chamas de fogo, ninguém consegue se esconder. E agora? Quem poderá nos ajudar? A história não termina aí, a gente não vai expor. Eu vou voltar para esse texto aqui daqui a 15 dias, na parte da sentença, do tribunal que é estabelecido. Mas e agora? Adão estava no lugar paradisíaco, fracassou. Deus chama um homem chamado Abraão, a partir dele constrói, de alguma forma surge uma nação. Israel é chamado para ser luz para todos os povos e para restabelecer esse propósito e essa ordem criacional. Israel pecou, irmão? Sim ou não? Muitas vezes, falhou na missão. Mas então, da semente da mulher, na plenitude dos tempos, nasce Cristo. E ele é tentado não no jardim paradisíaco, e veja agora aqui o contraponto. Um estava no jardim, o outro no deserto. O que estava no jardim cai, o que estava no deserto vence. Israel no deserto fracassou, Cristo no deserto triunfou. Adão no jardim pecou, Cristo no deserto esmagou a cabeça de Satanás, triunfando sobre ele. Cristo foi tentado em tudo.
Assim como Adão, assim como você, assim como eu. O autor aos Hebreus vai falar sobre isso. Capítulos 2, capítulo 4. Diz que em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. Cristo foi tentado no deserto. Foi tentado certamente durante o exercício do seu ministério. Foi tentado no Getsêmani a largar aquele cálice. Foi tentado na cruz. Quando um dos bandidos disse assim: é melhor você salvar a si mesmo. Aproveita e salva a gente aqui também. O que ele estava propondo era salvação sem cruz. Cristo fala: não, meu amigo, salvação só por meio da cruz. E ele então se entrega. E em todos os episódios ele triunfa sobre a tentação, mas mais do que isso, Cristo triunfa sobre o tentador. A nossa esperança para as nossas tentações é que nós temos em Cristo o grande vitorioso, não apenas das tentações, vale salientar isso, mas aquele que venceu sobre o próprio tentador. Na cruz do Calvário ele cumpriu a promessa que diz: a semente da mulher viria, esmagaria a cabeça do descendente da serpente, e ele fez isso de modo que, ainda que tentados, mediante a sutileza, sagacidade, ardilosidade de Satanás, nós temos em Cristo torre forte, e podemos nele sim dizer não às tentações, não ao pecado, não porque somos fortes, mas porque o nosso Cristo venceu o tentador, e ele nos dá condições de vencermos as nossas tentações. Você não precisa continuar cedendo à tentação, dizendo: pastor, a carne é fraca, é coisa de gente, a gente é humano. Veja, não estou falando de perfeição aqui na terra, estou dizendo de apoiar-nos na certeza de que o nosso primeiro Adão fracassou quando tentado, mas o nosso segundo Adão triunfou. Em Cristo Jesus, você e eu podemos andar em obediência diante de Deus. Em Cristo Jesus, você e eu podemos abraçar a santidade e viver em conformidade aos planos do Senhor. Repito, não porque somos bons, mas porque aquele que nos representa triunfou sobre a serpente, esmagou a cabeça do tentador. Amém? Pai, obrigado por esse tempo, pela Tua palavra, que nos inquieta, que nos incomoda, e como é bom que isso aconteça. Pedimos que ela se cumpra em nossas vidas, em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém.